Sabendo que um quadrado está inscrito em uma circunferência cujo raio tem medida igual à raiz quadrada de 6 centímetros, então as medidas do lado e do apótema desse quadrado são respectivamente iguais a. Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Destacando primeiro o seguinte: quando a gente tem um quadrado inscrito em uma circunferência, a medida do lado desse quadrado pode ser obtida em função da medida do raio da circunferência que circunscreve esse quadrado, através da seguinte fórmula: a medida do lado do quadrado é igual à medida do raio da circunferência multiplicado pela raiz quadrada de 2. Outra coisa que é importante se lembrar, da qual não é necessária nenhuma figura, que a medida do apótema do quadrado é igual à metade da medida do lado desse quadrado. Então se liga aqui, ó. Como a questão diz para a gente que raio tem medida igual à raiz quadrada de 6, então eu vou conseguir determinar aqui a medida do lado do quadrado, só substituindo aqui a medida do raio. Depois que eu descobrir a medida do lado, eu trago para cá, ó, e descubro a medida do apótema. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. A medida do lado do quadrado vai ser igual à medida do raio, que é a raiz quadrada de 6, multiplicado pela raiz quadrada de 2. Como eu estou multiplicando radicais que têm mesmo índice, eu posso simplesmente fazer o seguinte: conservar apenas um sinal de radical, mantendo o índice, e multiplicando os radicandos. 6 multiplicado com 2 dá 12, e aí eu coloco aqui, ó. Essa é a medida do lado do quadrado. Só que quando eu vou olhar nas alternativas, eu não tenho a medida dessa forma aqui, então eu vou trabalhar a medida desse lado do quadrado. Como eu sei que a raiz quadrada de 12 não tem valor exato, o que é que eu vou fazer com esse 12? Eu pego esse 12 aqui, ó, como se fosse um rascunho, e transformo num produto de dois fatores, onde um deles eu sei o valor da raiz quadrada exata. No caso aqui para o 12, é só eu fatorar assim, 4 multiplicado com 3. Porque como eu sei o valor da raiz quadrada exata de 4, eu consigo melhorar, então, o cálculo da raiz quadrada de 12. Vai ficar assim, ó, a raiz quadrada de 4 multiplicado com 3. Como o valor da raiz quadrada de 4 é exato, eu calculo, dá 2. Né? Então, eu vou colocar esse 2 fora do radical. E como o 3 não tem raiz quadrada exata, ele permanece dentro do radical. Então, eu vou ter aqui, ó, que a medida do lado desse quadrado é igual a 2 multiplicado pela raiz quadrada de 3, isso aqui em centímetros. Pronto, determinei a medida do lado do quadrado, já posso eliminar aqui algumas alternativas. Só que eu preciso ainda descobrir a medida do apótema. Só que a gente acabou de relembrar que a medida do apótema é igual a metade da medida do lado. Então, eu vou trazer para cá, ó, 2 raiz quadrada de 3, que é a medida do lado do quadrado, e vou dividir por 2. Simplificando 2 com 2, eu descubro que a medida do apótema desse quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 3 em centímetros. Com isso, eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C.